Senhoras, senhores, amigos do ideal espírita cristão, bom dia para todos. Bom dia. Milton Nascimento diz que é necessário soltar a voz nas estradas. Que alegria estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu retorno, sendo acolhido nesse lar abençoado do discípulo amado, Francisco. Estar aqui realmente é um motivo de muita alegria. Essa casa passa para nós uma emoção muito especial. Aproveitem, estejam aqui sempre, estudando Allan Kardec, que é a chave que vai abrir os portais do Evangelho, nos aproximando cada vez mais de Jesus. Porque nesse momento que vivemos na sociedade planetária, são 2000 anos de saudade. Necessitamos muito do Mestre. Jesus, que simboliza a proposta do amor, o pão que desceu do céu. No dizer de André Luiz no livro Nosso Lar, o alimento das almas. Amor, que preenche, sustenta, fortalece, liberta. Eu convido-os para fazer uma viagem na história. Vamos viajar para 2 dias para o passado. Porque Emmanuel define que 2000 anos na nossa história evolucional talvez represente apenas 2 dias. Essa frase está inserida na introdução do livro Há 2000 anos, psicografado pela nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier. Convido-os para irmos para o lago, para o mar do Tiberíades. Havia 3 dias que ele houvera ressuscitado. O guia, o modelo, o governador espiritual, mas o mestre, aquele amigo que tanto nos ajudou, que ressuscitou mortos, que deu visão para cegos, que curou leprosos, que encantou corações sedentos, carinho para crianças, respeito para os religiosos, postura íntegra, incólume para os representantes do império, possibilidades para os enfermos. Ele houvera ressuscitado. Ele já tinha visitado os discípulos. Mas nesse episódio narrado pelo discípulo amado, o mentor espiritual desse projeto, exatamente no capítulo 21, que ficou conhecido como a segunda pesca, a derradeira pesca. Os discípulos estavam com saudades dele, porque eles ficaram completamente sem rumo. Porque é necessário que o mestre ensine e depois deixe para que o aprendiz operacionalize o conteúdo oferecido. Assim que crescemos. Mas o mestre por excelência
toca com tanta profundidade o coração, que é natural que nos sintamos órfãos, carentes. Por mais que ele houvera dito que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até o fim, e que, diga-se de passagem, a senha da vitória está no perseverar até o fim. Não desista, porque você pode, inclusive, estar às portas da libertação. Não desanime. E o apoio dele é considerável, inigualável, incomparável, de um valor tão soberano, que ele nos apoia sem que percebamos, porque o amor é sutil. O amor não grita, não cobra. O amor não busca holofote, porque não é vaidoso. O amor é simples. O amor é aquela sustentação que, sem que a gente perceba, diz assim: vinde a mim, ide, o Senhor está contigo. O amor é assim. O amor é eterno. O amor não cessa. Mas nós somos ainda infantis, emocionalmente, porque nós desejamos que o amor nos atenda. E na realidade Emmanuel vem nos explicar que o grande lance não é ser amado, é amar. Porque quem ama faz luz. Quem ama adquire valores que a traça nem o ladrão vão levar, que as borrascas, as tempestades não irão tirar de cada um de nós. E esse amor está dentro de você. E ele veio para nos dizer isso. Nós ficamos expectantes de que este amor do Senhor continue nos levando adiante. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que esse amor ensine. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. O discípulo amado registrou esse trecho no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Mestre, educador, amigo, não educador que fala de cima para baixo, que constrange, educador que quer destaque, que se vende. Não. Educador é o amigo que senta, que vai comer, que vai almoçar com a vovó, com a mamãe, senta na beirada do fogão de lenha. Lá em Minas é assim, no interior, para comer broa, pão de queijo, tomar cafezinho. O amor, ele vence barreiras. Por isso é que a gente toma gosto pela lição. O amor que o Senhor representa é algo de um valor tão extraordinário. E aí ele aponta caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 do mesmo evangelista João. Ninguém vem, não é vai, igual alguns citam. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim, porta, luz, intermediação, caminho, como diz Hermes Trismegisto no Antigo Egito. O caminho se faz no caminhar. Então ele indica o caminho para que nós percorramos. Mas não é o caminho dele, porque esse caminho é conquista dele como espírito e individualidade. É o teu caminho, porque essa construção é sua, e à medida em que você percorrê-lo, você vai escrevendo o livro da própria vida. E tomara a Deus que seja com frases de luz que libertem, como ensina Emmanuel. É esse livro, são essas páginas,
São esses parágrafos, cada verbalização que se faz carne na dinâmica de cada instante da nossa vida. Mas frágeis, saudosos, porque Jesus está aqui. Sinta-o, sintamo-lo, porque Evangelho não é assimilado intelectivamente. Nós discursamos, muitas vezes brilhantemente. Podemos suscitar lágrimas contando belas histórias. Mas Evangelho é para sentir. Porque o amor é que patrocina a assimilação do conteúdo. É que faz que incorporamos aquelas lições que estão próximas de você. E você não consegue perceber. Porque a gente fica indagando, comparando, julgando. Não é assim. É com simplicidade. O intelectual, o religioso, o fariseu, e eu vou adequar, nós espíritas ainda perguntamos para Jesus quem é o maior no reino dos céus. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no primeiro versículo, ele é indagado: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? O amor, que não responde à indagação, anotem isso, ele não responde perguntas. O amor atende aquele que indaga, porque ele vê como um todo, ele vê plenitude. Aí ele diz assim: mandando que os discípulos tragam uma criança, e manda que coloque essa criança no meio deles, no meio da intelectualidade. Aí Jesus diz assim: enquanto não vos converterdes, filosofia, foco, escolha, e vos tornardes igual a esta criança, mamãe, não podereis entrar no reino dos céus. A pergunta era quem era o maior. Mensura, quer saber posição, interesse, vaidades, egoísmos, não é isso. É necessário fazer uma escolha, uma seleção, para que você foque a sua mente num ponto de referência. Isso é conversão. Você é espírita? Uma amiga minha disse assim: o Carlos Alberto, eu não sou espírita. Aí eu falei assim: mas você frequenta a nossa reunião, tem 13 anos, você não é espírita? Eu não. Por quê? Porque é muito difícil. Eu falei assim: mas como assim é difícil? Ah, ser espírita tem esse negócio de reforma íntima que não dá para mim. Olha, ser espírita tem que ser perfeito. Ser espírita tem que ser santo. Aí eu fui ouvindo, e eu comecei, cada vez que ela falava, aquela flor que vai murchando. Eu falei assim: Jesus, eu não sou mesmo não. E ela foi falando, aí de repente, eu saí da sintonia dela, voltei e disse assim: mas espera aí, ser espírita é você se converter ao espiritismo. Mas tem isso, tem batismo, tem piscina, não, para. Ser espírita é procurar trabalhar para uma mudança mental. Se chama metanoia no grego. Mudança mental, conversão. Focar com a ajuda de uma chave, que é a doutrina espírita, conforme define Allan Kardec. E Emmanuel tem uma bela página no livro Opinião Espírita. Jesus a porta, Kardec a chave.
Conversão é começar a trabalhar na mudança do posicionamento da sua mente. Porque a sua mente é um espelho. E espelho é para refletir. É para focar num ponto a partir de um gerenciador que se chama vontade. Estou me referindo ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Vontade, gerente, que tem a função de administrar toda a sua estrutura mental, como desejo, memória e etc, etc, etc. Aliás, uma explicação: desejo é diferente de vontade. Desejo está muito vinculado às nossas questões sensórias, os nossos apetites. Nossa, falar de um chocolate. Ai, que desejo de comer chocolate. Vontade é outra coisa. Vontade é a consciência desperta que vai implementar ações que vão administrar o que surge da memória, dos teus desejos, da sua inteligência, etc, etc, etc. Então, eu posso associar aqui rapidamente com um momento do Evangelho extraordinário, quando Jesus nasceu. Lembram dos pastores? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A gente lê o Evangelho e costuma só ficar na história. Boa vontade, a doutrina espírita nos explica que é a fé operacionalizada. Fé não é acreditar, fé é ser fiel ao que você escolhe, ao que você elege como referência de vida. Ser fiel a Deus, ser fiel à sua consciência. Porque Kardec não diz que a lei está escrita na nossa consciência. A lei não está escrita no livro dos Espíritos ou na Bíblia. Não se assustem. O livro sagrado é um recurso oferecido para que nós possamos operacionalizar e compreender essa lei que vai se despertando no nosso mundo íntimo. Aí eu posso dizer que a lei divina do Senhor é diferente da minha. Porque os nossos estágios, as nossas experiências são diversas. Nós somos individualidades. Por isso é que Paulo diz: o que eu faço é lei, quando eu não conheço a lei. Isso está em Romanos. Mas quando eu descubro a lei maior, ou seja, a consciência que vai se ampliando pela maturidade que nós vamos adquirindo na vida, a lei anterior se torna pecado. O pecado habita em mim. Aí o Paulo diz: só Jesus Cristo é capaz de ressuscitar dos mortos e vencer o pecado. A definir que só na dinâmica do amor que nós conseguiremos superar o que a gente descobriu não ter sido uma boa opção. Embora quando optamos, apostamos que era a melhor opção. A resposta das nossas escolhas é que vai efetivamente apontar para nós um novo instante de vida. Um novo ciclo que se abre. A vida estuante, que a misericórdia sempre te apresenta, jamais te culpando pela escolha que tu fez. Somos nós mesmos é que nos culpamos. E diga-se de passagem, é um equívoco. Porque se optamos assim, e isso está repercutindo de uma forma não agradável, a vida simplesmente está te dizendo: o caminho pode ser por aqui, o caminho pode ser por lá, mas você só vai chegar nessa condição por ter perpassado o caminho anterior. Por isso é que o Evangelho não é prisão,
O Evangelho é boa nova. O Evangelho é novidade. O Evangelho é uma oportunidade, como essa de estarmos aqui numa manhã tão especial como essa de domingo na casa de Francisco, entre amigos. Todos nós, embora em posições diferentes em nível íntimo, mas todos nós ocupamos uma cadeira numa grande nau, que temos como nauta, no leme, aquele que faz questão de não se apresentar publicamente. Porque Jesus, ele se apaga e diz assim: eu não vim de mim mesmo, eu vim do Pai que me enviou cumprir as obras dele. As obras do Pai é a obra do amor, da qualificação da nossa vida. Isso é extraordinário. Nós ainda julgamos que evangelho é proposta religiosa, departamentalizada. Por isso é que eu ainda falo espiritismo. Eu sou espírita. Você que não é espírita, é seu. Eu sou católico. Eu sou protestante. Aquele povo só mexe com aquelas coisas, com o diabo. E nós continuamos. Lá em Minas a gente fala assim, querendo o cachorrinho morder o próprio rabo. Fica rodando, rodando, rodando. E não sai de um ciclo fechado. Evangelho não é isso. Evangelho é um convite, mamãe, para que a senhora seja esta mãe maravilhosa que a senhora é. Para que você seja esse pai comprometido. Para que você seja esse filho que honra o seu pai e não terceiriza o final de vida dele. Para que você seja, como diz o Roberto Carlos, o amante à moda antiga. O cara que está tão raro por aí, porque a gente deixou de ser romântico, nós deixamos de regar a plantinha do relacionamento, e por isso é que estamos enfrentando tantas augúrias, tantos embates, porque antes eu era romântico, carinhoso, atencioso. Hoje eu estou num campeonato dentro de casa para saber quem é o mais inteligente, quem ganha mais, quem é melhor, se é o papai, se é a mamãe. Eu estou dentro de casa formatando a cabeça do meu filho para ele disputar com a irmãzinha. Quem é o mais inteligente? Quem é o mais querido? Hoje, eu visito papai e mamãe só pelo Face, porque eu não tenho tempo de atravessar, muitas vezes, o quarteirão, não é ir na outra cidade. Hoje, eu estou permitindo que o diabo campeie na minha intimidade. Diabo, Casalberto, você está num centro espírita. O diabo, na realidade, é um espírito que deixou de irradiar luz conforme a sua consciência. Esquecem obsessores. Não vamos falar de reunião de desobsessão, e muito menos daquele espírito que fica com tridente, assustando as pessoas. Esse assunto, para nós espíritas do século 21, está ficando para trás. Porque hoje nós estamos nos conscientizando que não é trazendo os nossos filhos para a evangelização que nós vamos resolver problemas espirituais dele, expulsando os espíritos. É isso. Embora as obsessões sejam matéria que precisamos de estudar, não é esse o diabo que é o nosso foco. Nós queremos falar da nossa condição, que deixamos de ser filhos da luz porque mentimos, porque esquecemos da ética. Em nome de religião eu me vendo,
Em nome de doutrina espírita, eu cometo atitudes extremamente incoerentes. O diabo somos nós que esquecemos o que Jesus disse. Por exemplo, na primeira carta de João, o benfeitor dessa casa, ele escreve assim: Deus é luz. Aqueles que não agem conforme o Senhor ensina são mentirosos. No capítulo 13, ou melhor, no capítulo 8 do mesmo João, no versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E agora, se preparem, porque Jesus vai falar para nós. Se preparem, ajustem na cadeira. No evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim: vós sois o sal da terra. No 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Então, observemos, Deus é luz. Ele é a luz do mundo. E você, eu, também somos luz. Só que ele alerta dizendo: mas cuidado, para que a luz que há em ti não sejais treva. Ele está falando. Cuidado, para que você não utilize esse potencial, esse fulcro irradiador que é a sua mente, projete dardos negativos, ondas que dilacerem, que adulterem, condições que matem em esperança, que criem distância. Não. Cuidado, porque você é espírito, e você nasceu para brilhar. Aí eu sempre que cito esse texto, eu me recordo do poeta médium Caetano Veloso. Um dia no plano espiritual, porque hoje eu não tenho condição de fazer isso, no plano espiritual eu vou marcar uma entrevista com Caetano Veloso, para perguntar para o Caetano Veloso se o Caetano Veloso estudava o Evangelho. Porque o Caetano Veloso escreveu uma música que diz assim, que o homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Eu presto atenção nessa estrofe e fico assim, olha, ele estudou o Evangelho. Mas não um homem que nasceu para brilhar, porque na concepção do homem que nasceu para brilhar, a gente já sabe como é que é a vaidade que campeia por aí, não é verdade? E no nosso movimento espírita está um campeonato extraordinário de vaidades. Porque a era é essa, e no nosso movimento espírita vivemos isso também. Eu vi uma entrevista do roqueiro, hoje, sexagenário, Elton John, se referindo ao Papa Francisco, admirando e dizendo que nós vivemos na era da vaidade e que o Papa representa uma proposta de mudança. Eu falei, gente, esse pessoal está estudando doutrina espírita. Mas voltando, não o homem que nasceu para o holofote, para estrear no palco, na tribuna espírita. Não. O Caetano Veloso, na minha concepção, ele estava em sintonia com Jesus que disse, vós sois a luz do mundo. Então o Espírito foi criado para brilhar. E você vai brilhar amando. Agora, quando você fizer um movimento que crie uma situação de dificuldade sua contra você mesmo, você vai estar fazendo da sua luz treva. Observe. E voltando ao conceito científico, filosófico e religioso, como queira, para ficar no tríplice aspecto. Irradiando luz, amando. Você então, como nós dissemos anteriormente, vai se alimentar. E vai se tornar cada vez mais exuberante. E quanto mais exuberante for o amor, a irradiação do amor, mais sentiremos, por necessidade, a condição de apagar a personalidade. Ele é o amor. Eu não vim de mim mesmo,
Eu vim daquele que me enviou. O espírito, quando vai se graduando, pouca importância ele dá para as questões do mundo. O seu nome, o seu título, a sua condição. Basta ser mãe. Não precisa ser Maria Joana da Silva. Basta ser mãe. Basta ser pai. Basta ser médium, como o Chico foi. Na sua simplicidade. O Chico não vendia ingresso para as pessoas assistirem ele. Isso é para a gente pensar. O Chico se apagava. Aí ele falava assim, quando queriam enaltecer a mediunidade dele: médium é igual grama. Lá em Minas a gente fala, igual capim, dá em tudo quanto é lugar. Não é? Aí ele colocava aquela condição de: o meu nome é Francisco, mas na realidade eu queria que tirasse o Fran e ficasse só o Cisco. O cisco de Deus. Por que nós não nos comprometemos com esta causa de apagar a personalidade? Um dado para que se estude, reflita. No livro Apocalipse, no capítulo 19, que simbolicamente representa também o século XIX, com a chegada da doutrina espírita, nós vamos encontrar um trecho que diz assim: que um anjo do Senhor, que vem em nome da verdade, irá trazer a espada da salvação, a chave libertadora. E o cavaleiro, que ninguém vai conhecer a não ser ele mesmo, irá anunciar os novos tempos. É muito interessante. O Honório Abreu trabalhava isso lá em Belo Horizonte. Esse cavaleiro é o Espírito da verdade. E o cavalo que ele montava nos remete à história dos hipódromos. E o nome deste cavalo, que é o instrumento, coincidentemente, nasceu no ano de 1804, em outubro. E os seus pais deram um primeiro nome a ele de Hippolyte Léon. Hipólito. Mas ninguém sabia, a não ser ele mesmo, da sua missão. O Chico Xavier, que nós conhecemos, nós temos muito que pesquisar, porque nós ficamos só na periferia de um embaixador que apagou-se para que as estrelas resplandecessem, para que o Espírito do Senhor viesse nos encantar e entoar uma harmonia que representa o grande movimento da libertação da humanidade, graduando-a a partir da concepção que essa doutrina representa em foro íntimo na regeneração dos povos. A doutrina espírita, que nós citamos ontem lá em Jales, citando Allan Kardec, não será a religião do futuro. Estou usando palavras do codificador. Mas a doutrina espírita será a alma das religiões. Ou seja, a doutrina espírita, conforme preconizou Allan Kardec, não é assimilada de fora para dentro. Por isso, não empolguemos em querer divulgar a doutrina espírita nos megafones, outdoor, porque não funciona assim. Doutrina espírita é concepção. Doutrina espírita requer maturidade. E essa maturação, ela vai acontecendo gradativamente. O que nos aponta, nos esclarece como nós ainda somos infantis para lidar com a doutrina espírita. Porque no centro é uma festa, todo mundo harmonizado, todo mundo santinho, as reuniões todas harmonizadas, não é assim? A gente fica imaginando como que devem ser as reuniões espíritas lá em nosso lar, não é verdade? Agora, vocês já observaram, quando a gente entra no carro, já começa a discussão em qual estação que vai colocar?
Marido e mulher, meu bem, lá vem você com o futebol, nós acabamos saindo do centro. Mas mulher, eu gosto de futebol, mas põe uma... Já começou a desarmonizar tudo. É a nossa infantilidade com o trato com a doutrina espírita. É a nossa realidade como seres humanos em evolução. É a necessidade de compreendermos que o processo é gradativo. Por isso o nosso papel não é julgar o outro, bater de frente com o sistema. O nosso projeto é nos conscientizarmos quanto à importância de um reino que os homens não podem apresentar, porque eles não conhecem esse reino. O reino de Deus. Por isso é que o amor de Jesus, que tão saudosos nos encontramos, ele é apresentado para o coração, não para os doutores, porque doutores, nos julgando donos da verdade, ao invés de ouvir com ouvidos de ouvir, nós recebemos e saímos para a esgrima intelectual. E nós espíritas somos campeões disso, porque a gente tem tanta informação, aí a gente quer disputar quem sabe mais, quem domina mais. Muitas vezes apropriamos do conteúdo para gradativamente soltar as asas que não nos remetem a voos ao futuro, mas aquela caça no vale em busca daqueles valores complicados que estão dentro de nós. O que explica, quando ascendemos num cargo no centro espírita, nos julgamos donos, não respeitamos a democracia. Quando caminhamos por algumas sendas, ficamos comparando o que a gente faz com a do outro. Se é médium, fica prestando atenção na mediunidade do outro, para verificar que a sua é melhor. Não é isso. Não pode ser assim o reino de Deus. Recordamos de Paulo de Tarso falando para os cristãos nas catacumbas de Roma. Conforme, por exemplo, a descrição do livro Paulo e Estevão. Na última prisão de Paulo, naquela noite, porque os cristãos não tinham a oportunidade de se reunirem como nós, uma manhã de domingo, com as portas abertas, o sol adentrando na ambiência, como o astro-rei, a trazer a luz para intensificar, para dinamizar o nosso campo mental, para que a gente possa começar a olhar além dos horizontes, que deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Não. Eles se encontravam no cemitério, no lugar dos despojos dos homens impetuosos, que voltaram para o mundo espiritual na mesma condição dos proletários, dos escravos. E ali, eles que não podiam externar a sua profissão de fé, buscavam naquela região, naquela situação fria, temerosos dos guardas romanos, se reuniam, davam as mãos, cantavam hinos para preparar a ambiência psíquica, para receber o Espírito Santo, as vozes dos céus, o Espírito da verdade. E Paulo de Tarso, por exemplo, nessa narrativa, vai falar para eles sobre a esperança. Por exemplo, citando o capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, quando diz assim: como agora ao meu coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Eles estavam sofrendo. A vida era muito dura. O império inclemente.
com os escravos. Corrupção campeava. Falácia, mentira, disputas. Os cristãos queriam apenas ter uma vida digna. Só que, como acreditar no reino, liderado pelo séquito do filho de Agripina, Domício Nero? Então Paulo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Meus filhos, calma, esperem, estudem, se preparem, mas não crie expectativa em homens falíveis do império, porque eles não podem dar o que eles não possuem. Na casa de meu pai, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz que é o universo. As moradas são os mundos, os planetas, as regiões espirituais. São José do Rio Preto, Belo Horizonte, terra que tem o mais belo horizonte do planeta, e eu sou patriota. Minas Gerais, a terra que irriga. São Paulo, a terra que pensa, que trabalha e que sente. E nós devemos sentir porque Paulo de Tarso é o patrono espiritual desta região, propondo a conversão nossa como gentios. Não se turbe o vosso coração. As moradas é o teu mundo íntimo também. Mário, nós escolhemos a morada que a gente quer habitar. A morada dos céus, a morada do sofrimento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele falando da esperança, da fé, no mundo qualificado, ele está conosco criando uma epopeia de ação, em que o Espírito se vincula a uma outra faixa de vibração. O que aconteceu naquela noite? Depois de tantas esperanças apresentadas, Paulo de Tarso diz assim: mas tenhamos fé, porque Jesus foi preso, foi torturado, abandonado, ele foi morto, crucificado, mas Jesus voltou, ele ressurgiu dos mortos para nos falar que nós nascemos para brilhar e acender as estrelas, para compor no zimbório uma outra faixa de interação, de alimentação, de trabalho. Ele ressurgiu. E a nós que somos os cristãos, não poderemos, não é lógico que a gente queira se apartar do testemunho, porque se o mestre passou por ele, vitorioso, porque acreditou no apoio do alto, todos nós iremos passar pelos nossos, todos nós teremos as nossas cruzes, mas tenhamos fé. E naquele magnetismo que foi sendo impregnado, trabalhado por Jesus e pelos Espíritos, com aquelas dezenas e dezenas de cristãos, a princípio, derrotados, a chama da ascensão se fez viva na intimidade de cada um.
para daqui a alguns minutos, Tigelino, o pretoriano, representante da prefeitura de Roma, adentra o recinto para aprisionar aquelas crianças, aqueles velhos, aqueles homens sofridos, para levar a todos no cadafalso da dor, para que eles dessem o testemunho no circo máximo. A história é pródiga, porque foram estes, na narrativa de Emmanuel, que depois de passar por esse testemunho, iniciaram um cortejo extraordinário daqueles que seriam os apóstolos do Senhor, que viajariam pelos séculos da história da humanidade com seus testemunhos, porque salpicaram a terra de sangue, para dizer para todos nós que viríamos com um tempo abrir o nosso coração como uma criança, porque o reino dos céus é da criança que se converte e se faz discípulo, que se faz amigo, que se faz o potencial que vai representar no grande futuro a humanidade regenerada. Estes espíritos que nesse movimento, ao longo dos séculos, construíram a história do cristianismo, que nós podemos consubstanciar na chegada da doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1857. A doutrina espírita é essa chave, que nesta manhã, manuseada pela alma e pelo coração de todos nós, que estamos nos colocando como servos sensíveis, em busca de uma renovação de verdade, entendendo que nós somos os responsáveis pela mudança, e que isto não é difícil, basta você acreditar que você pode vencer os teus limites, e que você, como eu, todos nós estamos recebendo favorecimento, apoio. Uma reunião como essa representa um instante em que abrimos o coração para receber uma semente, e essa semente precisa de ser trabalhada, a terra, o cuidado, para que ela venha a nascer, a se tornar uma árvore frutífera, para oferecer copa, sombra, para os viajores que estão caminhando conosco, porque acreditando no reino dos céus, eu não posso mais querer empreender a batalha dos vitoriosos da terra, porque os Césares ficaram no escombro do esquecimento dos homens, mas Jesus, aquele que vem falar do reino verdadeiro, do reino dos céus, o reino do Espírito, jamais será superado. Por isso, em nome do Senhor, nesses momentos que antecedem o final da nossa singela participação, eu os convido para estarmos no lago de Genezaré, porque no terceiro dia após a sua ressurreição, os discípulos saudosos, lançando redes, tentando pescar a noite inteira, nada apanhavam. O Senhor se materializa como um andarilho. Deveríamos nos apresentar na vida como servos, e não como autoridades. Isso é incoerência. Com simplicidade ele se faz entre os discípulos, e os discípulos não o reconhecem, porque eles estavam vibrando na faixa da materialidade, eles estavam focados numa pesca que alimenta corpos, sendo que o Senhor falou o tempo todo de uma pescaria que alimenta alma, espírito,
pescaria que dá vida, esperança, qualidade. Aí o andarilho pergunta: tendes do que comer? Eles não tinham. Aí ele dá a dica: lance a rede novamente para a banda da direita, porque o mestre jamais vai nos abandonar, ele vai voltar para nos fazer relembrar. Ele vai voltar. Tem o período da escassez, tem o momento que na caminhada temos que nos sentir sós, porque diz Emmanuel que a solidão é extraordinária para repensarmos, para reconsiderarmos, e a gente não entende isso. Depois de lançar as redes, trazê-la sobejando peixes, eles reconhecem o Senhor. Pedro, constrangido diante do Senhor, tira a roupa, cinge com uma toalha, na condição de um servo, e envergonhado se projeta no mar. Ele percebe que é necessário sempre rever e reconhecer a autoridade do Senhor. Mais à frente, o Senhor senta para alimentar com eles, porque eles percebem que tipo de alimentação é adequada. Aí o Senhor senta, e sentado, ele olha para os discípulos e traz aquela indagação que nós devemos sempre relembrar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, pela terceira vez eu te respondo: amo-te. Pedro, apacenta o meu rebanho. Apacentemos a vida, apacentemos a nós mesmos, sejamos instrumentos da tua paz, Senhor, para que onde houver ódio, possamos, divino amigo, semear o teu amor. Que o amor de Jesus seja intensificado por nós, para nós, para toda a família sagrada que Ele nos confiou para dar o nosso testemunho de fé. O mundo vai se regenerar quando nós cristãos compreendermos que a célula base desta renovação é o instituto sagrado do nosso lar. Saiamos daqui, queridos amigos, e vamos levar a boa nova, a alegria e a paz para todos aqueles que o Senhor confia as nossas responsabilidades, e que Maria Santíssima, a veleira do bem, nos enterneça sempre, para que não esqueçamos jamais da manjedoura que representa a base do grande futuro. Que assim seja.